Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu vou te passar um guia para você produzir os criativos para o Meta Ads da melhor forma possível e não cometer nenhum erro no processo. Meu nome é Nathan, eu sou designer e gestor de tráfego da Grow e eu vim aqui compartilhar um pouco do que a gente sabe para tornar o seu dia a dia mais fácil. O objetivo desse guia é apresentar as melhores práticas para você fazer o seu criativo de uma forma que gere engajamento, conversões e principalmente nenhuma situação inesperada. Esse vídeo ele é parte do nosso curso completo de gestão de tráfego pago, mas o conteúdo é tão interessante de compartilhar com colegas, clientes e pessoas que nos acompanham, mas não adquiriram o curso, que a gente resolveu gravar nesse formato para também compartilhar no YouTube. Então não espera um vídeo cheio de edições ou com um roteiro para viralizar. Isso aqui é simplesmente uma aula para facilitar a minha vida e a sua vida. Se você gostar do conteúdo no final do vídeo e quiser saber mais sobre o nosso curso, clica no link aqui embaixo na descrição para falar com um de nossos consultores. Então, vamos partir para a introdução. Eu já apresentei o objetivo do guia, mas é sempre importante frisar como os criativos que vão impactar diretamente no resultado das suas campanhas. E é por isso que a gente deve se atentar às normas e boas práticas na hora de fazer. Os formatos de arquivo. Tipos de arquivos suportados são os mais comuns que a gente costuma utilizar, então isso não vai ser um grande problema. Você só precisa lembrar de usar JPEG ou PNG para imagens. Se for uma imagem animada, utilize um GIF, mas cuidado com eles. E se for vídeo, sempre vai utilizar .mp4. E se o seu software tiver a opção de compressão H264, você vai selecionar ela. No CapCut, por exemplo, eu exporto somente MP4, mas quando eu estou produzindo um vídeo no Premiere, eu tenho essa opção, então eu utilizo ela porque eu sei que vai traduzir melhor o que eu estou vendo na tela do programa pro aplicativo onde a pessoa vai receber aquele anúncio. Dimensões dos arquivos, isso são os formatos e tamanhos das imagens ou vídeos. É importante demais isso aqui, porque se você não usar as dimensões corretas, o seu anúncio não vai aparecer da maneira que você quer para os seus possíveis clientes. Então, via de regra, a gente tem aqui, quando você vai postar no feed, você vai usar uma imagem quadrada 1 por 1 com 1080 pixels. Vai nesse formato, tanto para imagem quanto para vídeo, ele é o que melhor traduz entre os diferentes posicionamentos que você pode usar dentro do Meta Ads, como feed, stories, reels e etc. Os formatos mais específicos que você pode usar também é o formato específico para stories ou reels, que é o famoso 9:16, então são 1080 pixels por 1920 pixels. E se você for patrocinar algo só no feed ou em formato só de carrossel, você também pode utilizar o 1080 por 1350 pixels. Mas eu recomendo você focar no 1/1 se não souber o que fazer. Para vídeos é a mesma parada, porém se atente na duração do seu vídeo. A Meta Ads recomenda que para os anúncios veiculados em Stories, os vídeos tenham uma duração máxima de 15 segundos e para o feed 60 segundos. Eu sei que parece difícil passar a ideia do seu negócio para o seu cliente em tão pouco tempo, mas eu tenho certeza que se você se esforçar e tiver uma equipe competente fazendo isso junto contigo, não vai ser um problema. As áreas seguras e margens. Essa questão ela é importante porque muitas vezes você vai colocar um elemento no seu criativo que você quer que o usuário seja impactado por ele, como por exemplo uma legenda, um botão, ou às vezes até uma imagem. E se algum dos elementos da interface gráfica da rede social estiver cobrindo esse seu elemento, você não vai conseguir impactar o usuário da mesma forma. Então, tome cuidado com isso. Nas bordas, a recomendação é deixar 14%. Não é uma recomendação exata, você pode brincar aqui para funcionar melhor no seu design, mas a recomendação é 14%. A questão de espaços livres, se você deixar os elementos muito próximos uns dos outros de uma maneira desorganizada, vai dificultar a percepção do criativo pelo usuário. Os guias de texto, isso aqui é importante também, não escreva demais no seu criativo. Deixe para escrever na legenda, ela é feita para isso. Coloque apenas o texto essencial para passar a mensagem que você precisa. E aqui nós temos um exemplo do principal local onde as margens acabam afetando o seu criativo, que são nos Reels e também nos Stories. Cada rede social e cada posicionamento onde você pode estar subindo esses criativos vai ter uma recomendação diferente. Isso aqui é o mais comum. Então, nos Reels você vai deixar essa área grande aqui para todo esse texto, da legenda, do perfil da pessoa. Então tente colocar os seus elementos importantes no meio. Vai colocar uma legenda, legenda falada, né? Não a legenda da cópia aqui que eu tô falando. Coloca ela no meio. Aqui também, se você focar no meio e focar em imagens e criativos quadrados, sua vida vai ficar mais fácil. E aqui nos stories você vê que já tem mais espaço liberado, porém
É difícil fazer uma versão do criativo para Stories, uma versão do criativo para Reels, uma versão para não sei o que, para não sei o que, para não sei o que, para não sei o que. Então você pode facilitar isso fazendo duas versões. Faz uma quadrada no 1/1, que você não vai ter que se preocupar tanto com as margens. Deixe espaço na borda, mas você não vai ter que se preocupar com elementos do Instagram cobrindo o seu criativo. E faça uma versão para Reels, pensando nessa margem aqui, onde você vai deixar os seus elementos concentrados nessa parte, que também vai funcionar no Stories, não vai ter problema nenhum. E esses dois são os formatos mais importantes: 1/1, 1x1 e 9x16. Boas práticas na hora de fazer o seu criativo. Então aqui, como é uma lista, eu vou ler e comentar com vocês. Foco no produto ou serviço. Então destaque seu produto ou serviço claramente. Se você deixar uma pessoa confusa na hora de ver o seu criativo, ela pode até clicar, mas quando chegar a hora de comprar, ela não vai saber nem o que ela está comprando, então ela não vai converter. Então você precisa fazer um criativo que converta vendas e não cliques. Pegou a visão? Consistência da marca. Isso aqui também está ligado com o ponto anterior, porque se você faz um criativo com uma imagem muito diferente do que a sua empresa costuma se comunicar visualmente, quando a pessoa sai da rede social e vai para o outro ponto de contato, seja o WhatsApp ou um site, ela vai ter um choque ali e não vai passar a credibilidade necessária para o seu produto ser vendido. Então foque em ter uma comunicação visual consistente através de todos os pontos de contato com o seu cliente. CTAs claras. Então isso aqui é basicamente reforçando para você ter uma chamada para ação fácil de ser entendida pelo seu cliente. Algo forte e bem visível na tela, como compre agora, saiba mais, fale conosco. Legibilidade. Garanta que seu texto é legível. Isso é um básico do design. Se você vai colocar um texto na imagem, você precisa que ele seja possível de ler. Então você vai focar em contrastes adequados entre o texto e o fundo. E se não estiver rolando, joga uma caixa atrás do texto. Foca em passar a mensagem mais do que em fazer um design bonito. Afinal, você está buscando conversões, não elogios. Qualidade de imagem. Utilizar imagens e vídeos de alta qualidade, sem uma baixa resolução, pixelização, granulado. Você não quer isso porque você quer transmitir uma imagem profissional para o seu cliente. Então utilize imagens profissionais. E por último, teste AB. Teste AB consiste em você pegar um anúncio e fazer uma cópia dele quase que igual, mas com apenas uma diferença. E testar os dois anúncios com o mesmo público, mesma segmentação, tudo igual, apenas aquela única diferença no criativo, para você entender o que está fazendo seu criativo performar bem ou performar mal. Sempre faça isso e você vai estar melhorando constantemente os seus criativos e o seu resultado. Más práticas da produção de criativo. Isso aqui está bem ligado com o ponto anterior, mas é interessante reforçar, porque nem sempre fica bem claro que se é uma boa prática você ter um texto claro e objetivo, vai ser uma má prática você ter muito texto. E é exatamente isso que eu estou querendo reforçar aqui. Imagens de baixa qualidade, a mesma coisa. Elementos distrativos, é o que eu falei lá no começo do vídeo. Tome cuidado com os GIFs. A gente adora um GIF, principalmente se for um animalzinho, vai prender a atenção. Mas você precisa prender a atenção das pessoas certas e não fazer elas clicar no anúncio porque tinha uma imagem divertida ali, entendeu? Desalinhamento com a marca é a mesma questão de manter uma consistência visual. Você precisa ter um criativo que esteja alinhado com a identidade visual da sua empresa. E ignorar dimensões e regras de formato é basicamente o motivo principal desse vídeo existir. Quando os anúncios não seguem as dimensões solicitadas e o formato certo de arquivo, eles não vão ser exibidos de maneira correta. Podem ficar cortados, com imagem ruim, som ruim, e a gente não quer isso. Nós queremos passar o criativo mais profissional possível para o usuário ser impactado. Então a gente não pode ignorar as dimensões e formatos de arquivo. Por fim, eu vou dar uma recapitulada nas ferramentas que eu utilizo para fazer esses criativos e que você pode utilizar também. Para criativos estáticos, eu sempre faço ou no Canva ou no Photoshop. Sinceramente, se eu começasse hoje em dia, eu utilizaria só o Canva, porém, como eu já uso o Photoshop há muitos anos, já estou muito acostumado com o ecossistema da Adobe, está sendo um pouquinho difícil largar eles. E realmente, os programas são muito bons. Mas tem vários problemas por trás também que eu acho que hoje em dia está valendo mais a pena aprender a dominar o CapCut e o Canva e deixa o Premiere e o Photoshop de lado. Porém, se você é que nem eu e já sabe usar esses programas, vale a pena usá-los. Outra ferramenta útil para você testar e buscar referências é a biblioteca de anúncios do Facebook. Sempre antes de fazer um criativo, de ter uma ideia, acesse a biblioteca, vê o que as pessoas estão patrocinando no seu nicho, em outros nichos, e busque referências que vão com certeza te ajudar a pensar um criativo mais eficiente. Uma outra ferramenta útil que eu me lembrei agora, porém acabei não colocando no vídeo, é um modelo de solicitação de criativo.
Então, se você é um empresário, é interessante que o seu gestor de tráfego tenha um modelo para solicitar os seus criativos, porque dessa forma, a solicitação vem sempre da mesma forma e vocês criam um entrosamento para conseguir chegar no objetivo em comum. Um criativo que seja tanto o que o gestor está solicitando, quanto o que você quer transparecer para a sua empresa. E se você é gestor de tráfego, como assim você ainda não tem um modelo de solicitação de criativo? Depois que eu comecei a utilizar o meu, minha vida ficou muito mais fácil e eu consigo ver as ideias que eu tenho dentro da minha cabeça virando vídeos que nossos clientes produzem e enviam para eu subir como anúncio. Se tu acha que um conteúdo sobre a solicitação de criativos seria interessante, deixa um comentário aqui, modelo de solicitação, que se tiver uma procura legal, a gente vai fazer um conteúdo sim e disponibilizar o nosso modelo para você baixar. Por fim, vamos dar uma recapitulada no conteúdo que você aprendeu hoje. Então nós falamos sobre os formatos de arquivo que você deve exportar suas imagens e vídeos. Falamos sobre as dimensões necessárias para veicular essas imagens e vídeos da maneira correta. Também falamos sobre áreas seguras para você pôr seus elementos importantes e margens que você deve levar em conta na hora de produzir. Demos alguns exemplos também de boas e más práticas na hora de produzir seu criativo. E eu passei rapidamente por cima das ferramentas que eu utilizo para fazer esses criativos e você pode utilizar também. Eu recomendo que você pegue isso que você aprendeu hoje e tente criar um criativo agora. Se não dá agora, já marca na sua agenda no próximo horário que tem disponível para você mesmo tentar criar um criativo seguindo esse guia. E se der certo, tu volta aqui no vídeo e comenta eu consegui. E se você é um gestor de tráfego e está tendo dificuldade com os criativos dos seus clientes, encaminhe esse vídeo para eles e vê como a sua vida vai ficar mais fácil. Se mesmo assim não der certo, ou se você for um empresário e precisa de ajuda para melhorar os seus processos de produção de criativo, entre em contato com o nosso time que eu tenho certeza que a gente pode ajudar você. No mais, era isso que eu queria apresentar. Espero que tenha sido um conteúdo interessante para você e que vá me ajudar e te ajudar a crescer cada vez mais.